Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí no período da manhã, provavelmente, essa aula, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tenho algo a retratar, tenho que me retratar aí quanto ao sétimo ano B, tá? Eu falei um assunto que foi a atmosfera, que foi um assunto que a gente já tinha comentado, né? Então, peço desculpas. Na verdade, acabei me confundindo aqui nas minhas anotações, tá? Prometo, então, prestar mais atenção nisso. Prometo evitar que isso aconteça novamente. Bom, eu acho que é um erro, assim, um tanto quanto comum e não é, assim, um erro tão grave. Por quê? Foi um assunto que a gente já discutiu, então serve aí mais ou menos de lembrete para vocês. E como nós estamos relativamente adiantados aí com a matéria, eu acho que não vai influenciar muito, tá bom? Não vai atrapalhar muito o nosso andamento do conteúdo, né, que nós temos na apostila. Então, peço desculpas novamente ao sétimo B aí. Foi a primeira aula de segunda-feira, às 7 horas da manhã, e eu acabei falando sobre atmosfera, um assunto que a gente já tinha tratado, inclusive estávamos já fazendo exercícios sobre eles, né? E nas aulas 1, então, vamos continuar realizando esses exercícios. Enquanto isso, a gente continua falando sobre energia, tá bom? Para vocês lembrarem, mais ou menos, energia é que aqui vai ficar espelhado, né? Então vai ficar ao contrário para vocês. Mas energia é um assunto que começa aí na unidade 2, na página 290 da apostila de vocês. Então, sugiro que vocês, 290, tá? Vai estar ao contrário aqui. Eu sugiro que vocês peguem a apostila de vocês para acompanharem o raciocínio, tá bom? Nós falamos, então, sobre o que é energia na aula da semana passada, do YouTube, né? Falamos aí sobre aquela aulinha de 30 minutos, né? Falamos o que é energia. Falamos sobre energia mecânica, energia cinética, energia potencial, tanto que eu trouxe um elástico, né? Para explicar mais ou menos como que ela funciona. Então, energia cinética e energia potencial, que fazem parte aí da energia mecânica. Falamos sobre energia elétrica, formas de se adquirir energia elétrica, e agora, na página 293, que eu vou colocar aí na tela para vocês não se perderem, na página 293 da apostila 2, a gente fala sobre processos de produção de energia elétrica em grande escala. Ou seja, formas de se produzir energia elétrica para o nosso dia a dia. Para isso daqui funcionar, para o meu notebook aqui na minha frente funcionar, para essa webcam funcionar, para o ar-condicionado funcionar, para as lâmpadas, todas as nossas lâmpadas aí funcionarem, para a televisão funcionar e tudo mais. Correto? Ó, meu cabelinho até dá uma balançadinha quando eu faço isso, ó. Ó. Eu preciso cortar, sempre falo que preciso cortar e eu só lembro quando eu ligo essa webcam. Beleza, gente? Então, a gente tem que produzir energia elétrica em grande escala para alimentar as casas, as indústrias, o comércio, tudo que envolve energia elétrica e precisa funcionar para a nossa vida moderna, contemporânea, cotidiana funcionar. Especialmente nesse período aí de quarentena que a gente fica em casa, a gente tem que trabalhar em casa com esses recursos tecnológicos, né? Praticamente não tem como usar recursos tecnológicos sem energia elétrica. Bom, pessoal, então basicamente eu vou usar esse vídeo aqui, eu vou dar os devidos direitos autorais, né, qual é o nome dele? Espera aí, um minutinho que eu vou lembrar, porque eu não vou falar o nome do cara errado, né? Ah, sim, Davi Calazans, tá? Davi Calazans, que é o dono do canal. Lógico que ele tem uma equipe, né? Mas ele é o principal, aí, o porta-voz do canal. Ponto em comum, que é esse daqui, tá? Que é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, eu vou usar esse vídeo aqui para explicar como que é convertido, então, né? Como é possível converter a energia
solar em energia elétrica, que eu já discuti com vocês na aula anterior, mas eu vou revisar começando com energia solar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, basicamente, uma chapa, né, de placa, uma placa, na verdade, de energia solar, ele é formado por alguma substância ou algum elemento que faz ligações, né, por meio de elétrons com os seus vizinhos. Mas não se preocupem com isso daí, né, com esse negócio de elétrons e átomos e tudo mais, que vocês vão ver isso principalmente aí no 9º ano, tá bom? Só quero dizer que eles são ligações aí estáveis. E o que acontece? Então, o que vai acontecer? Eles vão inserir, né, é inserido aí nesse sistema aqui estável, vamos dizer assim, fósforo em um lado, né, em uma superfície, e boro em outra, fazendo com que um lado dessa placa tenha excesso de elétrons, que são partículas minúsculas, né, e outra tenha uma carência de elétrons, fazendo com que esses elétrons ele passe de um lugar para o outro e aconteça uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, então, deixa eu soltar o vídeo aqui, né? Ela é passada de um lado para o outro, assim como nós conseguimos ver, só que esses elétrons eles saem da parte positiva, né? E vai para a negativa, ó, como está colocado aqui, né? Então, vem os raios solares, só vou até voltar aqui. Os raios solares entram em contato com essa placa, atingem essa placa, fazem com que esses elétrons eles fiquem mais agitados. E o que vai acontecer? Ele vai do lado positivo para o lado negativo. E eles ficam meio soltinhos, assim, ó, meio perdidinhos, soltinhos. Só que como ele vai para o lado positivo, do lado positivo para o negativo, ó, vou pausar aqui, o que vai acontecer? Em vez de ele fazer esse movimento do fósforo aqui, dessa parte aqui negativa para a positiva, ele vai fazer esse movimento da parte negativa para a positiva, passando por um fio. E quando existe uma corrente de elétrons por um fio, a gente tem eletricidade. E essa eletricidade, essa passagem, então, permite que a gente use, né, essa eletricidade para qualquer fim, por exemplo, em uma residência. Certo? Então, se uma residência tem painéis de energia solar, a gente pode usar essa energia para esquentar o chuveiro, para acender as luzes, para usar os nossos aparelhos eletrônicos, elétricos, eletrônicos, né? Nossos eletrodomésticos, micro-ondas, máquina de lavar roupa e etc. E o que acontece? O excedente, o que a gente não usa, né, como de energia elétrica de origem aí da energia solar, ela é liberada na rede do município. E o que acontece? A prefeitura, em alguns lugares isso acontece, que a prefeitura ela desconta ou até mesmo paga a energia elétrica que é produzida através dos painéis de energia solar da sua casa, ela paga a energia para você distribuir essa energia para o sistema de volta. Então, você recebe uma conta de energia elétrica, na verdade é um pagamento. Não é uma conta que você vai gastar dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Então, assim, lógico, né? O governo, em algum momento, ele vai inventar uma forma de taxar, né? De fazer com que você não ganhe dinheiro com isso e, na verdade, pague a prefeitura por conta disso, né? Mas é uma alternativa, né? Uma alternativa para, pelo menos, economizar na conta de energia. Você não fica dependente da energia que vem da rua. A sua própria casa produz energia para você. Olha só que interessante. Bom, então agora nós vamos falar sobre energia eólica, que a gente já comentou no vídeo anterior, na aula anterior de 30 minutos, né? Basicamente, a energia eólica ela é produzir energia elétrica, né, convertida na verdade, energia eólica, que é a energia dos ventos, né, convertida em energia elétrica, acontece
por meio desses cataventos gigantescos, né? Tanto que a gente mostrou até a foto dos engenheiros em cima desse catavento aqui fazendo a inspeção. Olha o tamanho desses bichos aqui, o tamanho dessas estruturas. É muito grande, são muito grandes, né? O lado ruim aí, duas coisas ruins quanto à energia eólica. Primeiro, são estruturas muito grandes que ocupam muito espaço, tá? São estruturas muito grandes que ocupam muito espaço e são estruturas que são caras, né? Então são cataventos aí caros, porque também tem um gerador de energia, que é a base de lítio, né? E esses geradores aí eles são muito caros. O lítio ele é muito caro porque a mineração dele é muito difícil, né? Tirar ele da rocha é muito difícil, então qualquer coisa à base de lítio que tem bateria acaba ficando muito caro. Bom, como que acontece? Basicamente, o catavento, né, ele existe há muito tempo. Então, basicamente, né, esses cataventos eles existem desde os tempos medievais, até antes, na Idade Antiga, né, em que consistia em pás. Essa daqui está bem rasgada, na verdade, porque é um catavento muito antigo e desativado, né? Mas, basicamente, essas pás aqui, com algum tipo de tecido, por exemplo, né, elas eram levadas pelos ventos e giravam. Giravam, giravam, giravam. E aqui dentro dessa casinha tinha, por exemplo, uma estrutura, um lugar para se colocar, por exemplo, cereais, né? Milho, trigo, cevada, feijão, arroz e tudo mais. E quando você quisesse, né, para a pessoa triturar, né, se alguém quisesse triturar esse material, era só colocar nessa estrutura aí, nessa bacia, por exemplo, tinha um pilão em cima, uma mão de pilão em cima, que ficava amassando todos esses cereais. E de onde vinha a energia para que isso acontecesse? Vinha dessa estrutura que ficava do lado de fora e girava com a força dos ventos. Tudo isso serviu de base, né, para a produção das usinas eólicas, que são esses cataventos gigantescos aqui. Essas pás giram com a força dos ventos e essa força dos ventos, essa energia dos ventos, né, que é a energia cinética, a energia do movimento dos ventos, né, é transformada em energia elétrica através de geradores que tem aqui na ponta, né, desse catavento gigante aqui. Beleza? E com isso, então, há a produção limpa e renovável de energia elétrica, que pode, então, chegar nas casas das pessoas, pode chegar na indústria, chegar em todos os lugares, inclusive na área rural, correto? O único problema, aqui no Brasil, por exemplo, como eu disse na aula anterior, né, aqui o Brasil é um dos países que tem o maior potencial para ter essa energia, tá? Para ter esse tipo de energia, né? Um dos países do mundo com o maior potencial para a produção de energia eólica. O problema é que é muito caro, e nós sabemos que o Brasil anda um pouco mal das pernas aí economicamente, né? Apesar de terem empresas que podem fazer isso. Então, é um processo muito caro e que ocupa muito espaço, né? Não é que o Brasil tenha problema de espaço, né? É mais o problema aí de dinheiro para produzir para instalar, né, todas essas estruturas aí que vêm do exterior, tá? Aqui no Brasil nós não produzimos as peças, não sei que país que faz isso, eu acredito que seja a Alemanha, que foi pioneira nisso, mas aqui no Brasil nós não produzimos todas essas peças aqui, correto? E agora nós vamos falar da usina hidrelétrica. Usina hidrelétrica, então, né, ou energia hídrica, ela é a mais utilizada no Brasil. Tá chegando aí a mais ou menos 70%, 80% da produção de energia no Brasil é das usinas hidrelétricas, tá? Basicamente, temos um rio, né? Deixa eu pegar uma foto de verdade aqui para vocês terem uma ideia. Pronto, essa daqui eu acho que é bem legal para a gente entender. Temos um rio que passa normalmente nessa região. O que as pessoas fazem, né? Os engenheiros fazem uma barreira, né,
que vai represar essa água, ou seja, em vez dela correr livre, leve e solta, ela vai ficar represada, ela vai ficar formando como se fosse um monte de água parada aqui, né? Atrás dessa represa. E na frente dela, ela sai, a água ela continua, só que num nível muito menor. Vocês percebem que tem uma queda d'água enorme aqui, ó, daqui, ó. Se eu consigo dar zoom. Daqui até aqui. A gente tem uma queda d'água muito grande, né? Olha só a altura dessa barragem aqui. Muito, ó, tá tendo um vazamento aqui, ó. Tem que avisar o engenheiro que tá vazando aqui, ó. Ixi, preocupante, hein? Então, o que acontece? Aqui nós temos turbinas, tá? Vamos voltar aqui para o esqueminha. Ou seja, nós temos aqui uma queda muito grande do reservatório ou da represa até a continuação do rio, né? Da represa até a continuação do rio. E essa água ela passa por um ducto, ou por um duto, né? Por um cano, encanamento. Esse ducto leva essa água que vai naturalmente, ela passa por esse ducto naturalmente porque é uma queda d'água, então a gravidade puxa essa água para esse ducto, passa por uma turbina e depois segue para o rio, segue dar continuidade para o rio. Só que quando ela passa por essa turbina ela tem hélices, né? Ela tem pás ou hélices. Quando a água passa, a turbina gira. Ó, a água passa, né? E a turbina vai girando, gira, gira, gira. Quando ela gira, ou seja, a energia do movimento da água, né? Que é a energia cinética, é transportada para a turbina. Essa energia, então, de movimento, ela é transformada, então, em energia elétrica através de um gerador que passa por uma fiação, por vários fios, e vai para a distribuição de energia para qualquer canto do país. Nesse caso aqui, do Brasilzão de meu Deus, né? Então, como a gente tem muitos rios e rios caudalosos, né? Ou seja, são rios grandes e rios que têm um sistema, né, no qual a água passa muito rapidamente, em alta velocidade, né? Nós aproveitamos muito desses rios, né? Nós aproveitamos muito caramba, tá difícil, hein? Nós aproveitamos muito das características dos nossos rios, né, para a produção de energia elétrica. Então, transformação da energia cinética, energia do movimento da água, a gente transforma em energia elétrica. O que acontece? Temos prós e contras. Os prós. A gente não pode dizer que é uma energia limpa, né? Mas é uma energia que não produz gases do efeito estufa, né? Não há liberação, por exemplo, de monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano e por aí vai, que são gases que são liberados, por exemplo, numa queima de combustível ou numa queima de carvão, por exemplo. E também é uma forma de produção de energia que dura por muito tempo, né? Essa manutenção aí das hidrelétricas, se ela for feita regularmente, uma hidrelétrica ela pode funcionar aí por décadas, né? Por isso que é muito utilizado aqui no Brasil. Mas também nós temos coisas ruins, nós temos contras, que são os seguintes. Primeira coisa. A gente consegue imaginar, né, que se a gente represa a água, né, se a gente segura essa água aqui num ponto, o que vai acontecer? Ela vai se acumular. Se ela se acumula, quer dizer que o nível dessa água vai subir. Vai subindo, 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 subindo. E a região em volta dessa lagoa que foi formada vai ser inundada. Então, pessoas que moram lá, fazendas, vegetação, como a gente vê aqui nessa região que tem muita vegetação, né? Vegetação nativa, animais que moram lá, vão tudo para baixo d'água. Tudo para baixo d'água. E se essa floresta aí, ou essa mata, né, ela ficar debaixo d'água, essas árvores vão morrer, elas vão apodrecer nessa água, e quando
a madeira ela apodrece debaixo d'água, ela libera gases do efeito estufa do mesmo jeito, né? Principalmente o gás metano. Então, esse apodrecimento das árvores, das plantas debaixo d'água vai causar, então, a liberação dos gases de efeito estufa. Da mesma forma que acontece quando você queima o carvão ou queima qualquer outra coisa. Isso acontece imediatamente depois que essa represa aqui é formada. Depois, obviamente, isso vai cessar, mas mesmo assim, o estrago ambiental, né, o impacto ambiental vai ser muito grande para que essa obra aconteça, né? E o Brasil é campeão de desmatamento e campeão também de impactos ambientais, né? Por exemplo, se essa represa racha, lembra que eu falei aqui que tem um vazamentozinho? Parece ser um pequeno vazamento? Então, se isso daqui tudo quebra, é o que aconteceu lá nas cidades de Mariana e Brumadinho, né? Brumadinho? Brumadinho, lá em Minas Gerais. Na verdade, era uma represa de rejeitos de minério, que é pior ainda, porque era uma água tóxica, né, com produtos tóxicos. A represa que eles fizeram, né, com terra, na verdade, se rompeu. Toda aquela água ela invadiu as cidades, invadiu algumas fazendas, matou os peixes da região e causou um problema absurdo porque foi para os rios e tudo mais. Essa represa aqui, mesmo que seja com água limpa, a água dos rios, né, se ela se romper, essa água vai vir numa forma de onda, né, de forma muito violenta e vai varrer tudo por onde ela passar e vai destruir tudo, tá? Então, esse é um problema também, o impacto ambiental quando se constrói essa barreira e o impacto ambiental também quando ela pode, né, quando ela é efetivamente ou quando, né, não há a manutenção, quando ela se racha, ela se quebra e leva tudo embora. Aí é problema, hein? Beleza, pessoal? Então, ó, só para revisar, seguinte, numa usina hidrelétrica existe uma diferença de altura, vocês veem aqui ó, no reservatório e no rio, que efetivamente passa pelo seu caminho normal, né? Tem uma diferença de altura muito grande, ou seja, com a própria energia ou com a própria gravidade, essa água sai daqui e vai para cá, passa pelo ducto, né, que é mais baixo. Então, ela passa aqui porque a gravidade puxa essa água e, nesse processo de passar por esse ducto, ela move as pás de uma turbina. Quando ela move as pás de uma turbina, essa turbina transforma essa energia na forma de movimento, transforma em energia elétrica. E essa energia elétrica, então, é recebida pelas linhas de distribuição e vai para todo esse Brasilzão de meu Deus, tá? Por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, ela passa por quilômetros e quilômetros e quilômetros de fios e chega aqui, inclusive, no interior paulista. Então, parte da energia que nós usamos vem da usina hidrelétrica de Itaipu também. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo, de quantos quilômetros essa energia viaja para alimentar as cidades aí, do interior do Brasil, praticamente, né? Bom, gente, às vezes eu fico preocupado que eu estou falando muito rápido, né? Que vocês ficam um pouco perdidos, então vamos um pouco mais devagar, né? Para vocês não ficarem tão assim... para vocês não se perderem no assunto, porque a gente está falando de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, termina um assunto, começa outro, então com calma. Então, a gente falou sobre energia solar, a gente falou sobre energia eólica, né? E agora nós vamos falar sobre energia do biogás. O que seria biogás? Gás produzido de uma forma biológica, ou seja, de elementos aí que são produzidos por seres vivos, né? E se é produzido pelos seres vivos naturalmente, a gente pode dizer que é uma forma renovável de energia, né? A gente está falando até agora de formas aí de energia renovável. A gente vai diferenciar esses dois tipos de energia aí mais para frente, tá bom? Basicamente, biogás é o seguinte. Vamos lá.
Estou aqui, agora, aqui em cima. Oi, estou aqui em cima, tudo bem? Do lado do estrume, olha aqui. Nós temos aqui o estrume, que é o quê? É as fezes das vacas, né? De vacas, equinos e tudo mais. Bom, basicamente, a gente pega o cocôzinho da vaca, os excrementos animais, né? A gente pode pegar esses excrementos e diluir ele em água, ou se não, deixar ele sólido. E se você diluir ele em água, há a produção de mais gases do que se ele for seco, né? Então, a gente mistura na água. Toda essa água com os excrementos animais, aí, com as fezes dos animais, vai para um lugar fechado. Por que tem que ser fechado? Tem que ser fechado porque tudo isso tem que estar isolado do ar. Ou seja, não pode ter oxigênio. Se não tem oxigênio, né, o que vai acontecer? As bactérias que vão decompor esse excremento aqui, porque todas as fezes, tudo que é resto orgânico, né, de seres vivos, é decomposto por bactérias. Essas bactérias sem o oxigênio, em vez de produzir gás carbônico, né, vai produzir um gás chamado gás metano. Então, o gás metano produzido aqui, ele é um gás extremamente combustível, né? Ele entra em combustão muito fácil, ou seja, ele pega fogo. Se ele pega fogo, você pode transformar, você pode pôr fogo nele, né? Ele pode servir como se fosse o gás de cozinha, por exemplo, né? Ele pode, por exemplo, aquecer uma caldeira. Ó, deixa eu ficar grandão para falar com vocês. Oi? Ó, ele pode aquecer uma caldeira cheia de água. Essa água, quando ela esquenta, ela se transforma em vapor de água. E o vapor de água, então, passa por um encanamento que pode, por exemplo, girar uma turbina, por exemplo, ou se não, um conjunto de hélices. E isso, então, pode produzir energia elétrica. Ou se não, se for um sistema um pouco mais simples, você pode usar esse gás metano para aquecer qualquer coisa. Aquecer por exemplo, usar num fogão, usar, por exemplo, esse gás metano para aquecer o interior de uma casa, de uma residência, né? Simplesmente aquecer alguma coisa. Para produzir energia elétrica, precisa então de um gerador, tá? Mas se não tiver esse gerador, você pode usar esse gás metano para aquecer as coisas. E o que acontece se você queima o gás metano? Esse gás metano é transformado em gás carbônico, CO2. O gás carbônico, apesar, né, de gerar problemas aí na questão de aquecimento global, ele é muito menos nocivo, né, ele é muito menos importante para o aquecimento global em relação ao gás metano. E ainda nesse processo você produz energia na energia térmica, né? Energia na forma de calor. E o que acontece? Toda essa matéria, né? Esse excremento animal aqui com água que fica aqui nesse ambiente fechado que nós chamamos, está escrito aqui, ó, nós chamamos de biodigestor. O que pode ser feito? Ele pode ser transformado, então, em fertilizante. Então, toda essa matéria aqui ela entra em decomposição e você usa como fertilizante nas plantações, por exemplo, né? Então, uma coisa que acontece normalmente, né? As vacas liberam suas fezes lá, normalmente isso sempre acontece, fica lá jogado. Em vez de você deixar lá jogado apodrecendo, né? Naturalmente, você pega isso daí, mistura na água, coloca num lugar fechado na ausência de oxigênio. Há a produção de gás metano. Esse gás metano é combustível, ele entra em combustão, ele pega fogo, né? Você pode produzir, então, calor com ele. Com a produção de calor, você pode produzir energia elétrica, né? E o resto ainda vira fertilizante. Olha só que coisa boa, muito mais eficiente e muito menos agressivo para o meio ambiente do que muitas outras fontes de energia, não é mesmo? O que acontece? O problema é que esse sistema aqui custa dinheiro para ser feito, né? Às vezes a energia térmica, ou seja, energia na forma de calor, não é interessante em muitas fazendas, por exemplo.
E para se ter um gerador de energia, né, de energia elétrica, transformar essa energia térmica em energia elétrica, esse gerador ele não é muito baratinho, não. Então, se ele não é muito barato, quer dizer, então, que às vezes não é muito interessante para algumas fazendas, infelizmente. Certo? Mas para o meio ambiente seria bem interessante. Bom, pessoal, então agora a gente vai tratar um pouquinho sobre fonte de energia renovável e não renovável. Bom, basicamente, quando a gente fala sobre energia renovável, esse nome renovável, obviamente, né, significa que ela pode se renovar sozinha, ou seja, a própria natureza dela, as próprias características dela fazem com que ela não se esgote, ou não se esgote tão rapidamente. Vamos pensar o seguinte, a luz do Sol e o calor que vem do Sol, ele pode acabar se a gente usar demais para a produção de energia? Não, né? A gente pode usar à vontade a energia solar para a produção de energia elétrica, o quanto a gente quiser, que nunca vai acabar. Ou pelo menos nos próximos 2,5 bilhões de anos não vai acabar a energia solar, né? Então, a mesma coisa acontece com os ventos, né? Ah, você usou muito vento, né? Caramba, vai acabar o vento do país. Nossa, a gente está usando tanto vento por meio das usinas eólicas que vai acabar o vento do país. Não, gente, isso é impossível de acontecer. Por exemplo, o biogás, né, que a gente viu aí por meio dos excrementos das vacas. Enquanto tiver vaca, vai ter excremento de vaca, vai ter esterco. Enquanto tiver esterco, vai ser possível a produção de gás metano para produzir, então, energia elétrica através da queima desse gás metano, né? Então, todas essas fontes de energia que eu falei para vocês até agora, usina hidrelétrica também, enquanto tiver água nos rios, vai ter produção de energia através das hidrelétricas, né? Todas essas formas aí de energia, elas são renováveis, ou seja, a própria natureza as renova e não importa o quanto a gente use, vai sempre existir e vai sempre ser uma fonte para a gente produzir energia elétrica. Agora, nem toda fonte de energia é renovável. Algumas são não renováveis, ou melhor dizendo, algumas não são renováveis. Se eu estivesse na sala de aula ou conversando com vocês na aula Zoom, eu perguntaria aí, pediria, né, para vocês darem exemplos de fontes de energia não renovável. Então, vou dar alguns exemplos aqui e falar como que funciona, como que algumas delas funcionam. Então, basicamente, as fontes de energia não renováveis, elas são aquelas que, se a gente usar demais, acaba. Vamos pensar o seguinte, nós temos nós passamos, na verdade a Terra passou, né, por um período chamado período carbonífero, né, que aconteceu muito antes do surgimento dos mamíferos, seres humanos, né? Aconteceu há muito tempo atrás. E o que aconteceu? Naquela época, surgiram as árvores e as plantas que nós conhecemos, mais ou menos como a gente conhece hoje em dia, né? Surgiram as árvores, por exemplo, de grande porte, aquelas que têm aquela casca dura, que tem aquele tronco duro, né? Como qualquer árvore que a gente vê por aí, né? E o que aconteceu? Essa dureza, essa rigidez, né, dos galhos e dos troncos das árvores, ela acontece por conta de substâncias como celulose e lignina. Essas substâncias elas são à base de carbono. E naquela época não existiam bactérias e fungos, que hoje tem, que conseguem quebrar essa celulose e apodrecer esses galhos e troncos quando a planta morre, né? Ou seja, o que aconteceu? Tudo isso ficava depositado no solo, depositado, e não tinha ninguém, não tinha nenhum ser vivo capaz de transformar aquilo em matéria orgânica, em adubo, por exemplo. E aquilo lá ficava lá, jogado. Até que a Terra cobria com o tempo, né?
Então, a cada 100 anos, 1 centímetro de terra é produzido, né? Então, a terra ia aumentando seu nível, aquilo lá ficou encoberto, até que apareceram finalmente as bactérias que conseguem, elas existem até hoje, né? Que conseguem quebrar a celulose para usar como alimento, efetivamente, né? E transformar tudo aquilo em matéria orgânica, ou seja, adubo para as plantas, né? Bom, o que aconteceu? Tudo aquilo lá ficou enterrado, toda essa matéria aí ficou enterrada, e ela, por conta das grandes pressões, altas temperaturas, grandes pressões também, se transformou em um óleo escuro chamado petróleo, uma matéria também escura, só que sólida, chamada carvão mineral, né? Gás também chamado de gás natural, certo? E tudo isso é hoje em dia usado pelos seres humaninhos, né? Para queimar e produzir energia térmica. Petróleo produz muitas coisas, né? Como por exemplo o plástico é originado do petróleo, né? O piche, se eu não me engano, sim, o piche, elementos da massa asfáltica, né, para produzir o asfalto, querosene de aviação, serve de combustível para os aviões, óleo diesel para servir de combustível também para as grandes máquinas e caminhões e tudo mais, gasolina para os carros, né? E vamos pensar em mais. E também o próprio gás natural, né, que é originado também de todas as substâncias, inclusive o petróleo. Enquanto que o carvão mineral, ele é queimado também para produzir energia térmica, né? Então, existem as carvoarias, existem as termoelétricas, que são a base de carvão. Quando as hidrelétricas não conseguem dar conta da produção de energia aqui no Brasil, né? Principalmente por causa das secas, que o nível da água dos rios cai muito, as hidrelétricas não conseguem produzir energia, então são ativados aí as termoelétricas, que queimam o carvão para produzir energia elétrica, né? Ou seja, todas as substâncias que eu falei, elas surgiram, né, surgiram lá no Carbonífero há muito tempo atrás. Se isso aconteceu, então, há muito tempo atrás, desfocou a câmera, ó. Se isso aconteceu há muito tempo atrás, pronto, voltou no foco. Então, se isso aconteceu há muito tempo atrás, quer dizer que hoje em dia não tem mais produção de petróleo, naturalmente, não tem produção de gás natural e também não tem produção de carvão mineral. Só o carvão vegetal, né, que é simplesmente a queima da madeira, né, a desidratação da madeira que já existe. Então, quer dizer que se a gente usar demais, e essa produção, né, essa produção de petróleo demora muito tempo e nem acontece mais, quer dizer, então, que a gente pode acabar com o carvão mineral, acabar com o gás natural e com o petróleo que existe lá embaixo, certo? Ou seja, se isso pode acabar, se ela não se renova naturalmente, então é uma fonte de energia não renovável, certo? É uma fonte de energia não renovável. Queimar todas essas substâncias aí que foram produzidas há muito tempo atrás, então é uma forma de energia e uma produção de energia não renovável. Bom, pessoal, então as fontes de energia renováveis, elas são aquelas, basicamente, deixa eu colocar aqui uma outra corzinha, elas são aquelas nas quais podem ser, né, fontes nas quais são renovadas naturalmente pela natureza ou pelo meio ambiente, né? Pelo meio ambiente. Beleza. Nós temos como exemplo aí. A energia eólica, né, que é dos ventos. Nós temos, por exemplo,
Depois eu arrumo aqui, gente, para ficar certinho para vocês. A energia solar, né? E o outro exemplo que eu dei, energia do biogás, que é o gás metano produzido aí pelo estrume das vacas. Certo? Muito bem. E nós temos também as fontes de energia não renováveis, que eu dei como exemplo para vocês, a queima de combustíveis fósseis, que são aqueles, por exemplo, aqueles produzidos lá no Carbonífero há muitos milhões de anos atrás, né? Por isso que falam que o petróleo é originário dos dinossauros, mas principalmente das plantas daquela época, né? Então, fontes de energia nas quais não podem ser renovadas naturalmente. Por exemplo, fontes aí que vêm do petróleo, né? Gasolina, óleo diesel, gás natural, né? Ou gás natural, por que não? Porque é a parte gasosa, né, desse petróleo. E também o carvão mineral. Interessante do carvão mineral é o seguinte, né? Se ele passa por um período aí de média pressão por muito tempo, ele se transforma em carvão mineral. Mas se essa pressão for muito, muito, muito alta, esse carvão mineral é transformado em diamante. Então, diamante nada mais é do que o carvão, ou grafite, né? Carvão, em altíssimas temperaturas. Certo? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Acho que já passamos aí dos 40 minutos, né? Nós vamos continuar falando sobre energia. Eu falei muito rápido nesse vídeo, mas a ideia foi abranger tudo. Deixa eu ficar grandão para falar com vocês. Oi. Abranger tudo, falar sobre tudo, de tudo um pouco sobre energia, para a gente ter, então, tempo também para revisar esse assunto nas aulas Zoom. Certo? Então, a gente vai conversar sobre isso. Espero não dar o vacilo que eu dei na aula anterior, que é sobre falar de uma coisa que a gente já tinha comentado, né? Me confundi um pouco as anotações, mas a melhor coisa quando a gente erra é realmente assumir o erro, né? E eu acho que isso não vai influenciar muito aí na qualidade dos estudos e das nossas aulas também. Tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu gostei de falar com vocês sobre isso. Foi bem interessante. Espero que vocês tenham entendido também. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo nas nossas aulas Zoom. Tá bom? Então, fico por aqui e até a próxima. Falou!